Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 13. Richard, que bênção, está aí no culto. Deus te abençoe, campeão. Essa é a sua casa, a sua família. Deus fez uma obra muito linda na vida do Richard. Ele é um escolhido do Senhor e ele voltou hoje. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Está lá atrás. Que bênção. Essa é a sua casa, tá, Richard? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder, mais uma vez, estar junto com os irmãos. A hospitalidade, cuidado, carinho, a generosidade da Assembleia de Deus aqui em Guarapari. Eu já estou quase mudando para cá, para ser diácono aqui. Amém? Deus abençoe, pastor Osiel, muito obrigado pelo carinho, a todos os obreiros, vocês são 10, obrigado lá o restaurante, bacana demais, top, comida maravilhosa, Deus abençoe, tá? Deus abençoe a cada família aqui representada, que essa semana seja uma semana extraordinária de Deus para a sua casa, amém? E, meus irmãos, se você deseja mesmo ouvir a palavra, diga glória a Deus. Eu só peço, campeão, que depois, camarada da mídia, a gente vai utilizar um segundo texto e a gente vai discorrer a mensagem dentro desse segundo texto. E aí, se você puder acender a luz aqui para mim, tá? Depois, no decorrer da mensagem. Vamos lá. Provérbios 21, 13, eu irei ler o texto, conto até 3, e gostaria de ouvir a igreja bem forte ao som do 3, lendo o texto. Segundo a pedagogia, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê e repete em palavras, a gente tem a maior capacidade de assimilar. Então, se o camarada iniciou na fé hoje, ontem, ele já sai daqui conhecendo um versículo bíblico, que é muito fácil. Se amanhã alguém perguntar, conhece o versículo da Bíblia? Sim. Provérbios 21, verso 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Conto até 3 e gostaria de ouvir a igreja. Vamos lá. 1, 2, 3, a igreja. O tema para essa noite é o próprio texto. Então vamos lá. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Pegou? Diga amém. Amém. Podeis assentar, vamos ao entendimento e à compreensão daquilo que o Senhor quer tratar conosco. Nós vamos utilizar o segundo texto, e o corpo da mensagem está baseado ao segundo texto, e eu peço que você fique muito atento aos versículos que vai discorrer aqui, para que você possa compreender aquilo que o Senhor nos confiou. Quando o Senhor me mostrou esse versículo de Provérbios, capítulo 21, verso de número 13, logo lembrei de uma passagem que para muitos exegetas, estudantes da Bíblia, teólogos, ele é uma parábola, para outros é uma narração verídica do nosso Senhor Jesus, visto que em todas as outras parábolas ele não menciona nome, e neste texto ele vai mencionar o nome de um personagem. Por favor, coloca para mim Evangelho do Senhor Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19, até o verso de número 31. No verso 19, o Senhor Jesus vai falar de um homem rico, que se vestia todos os dias de sua vida de forma de linho finíssimo,
Ele se vestia regaladamente, vivia todos os dias de sua vida de uma forma confortável. Esse homem aqui, ele vive tudo aquilo que cada um de nós, como servos do Senhor, gostaríamos de viver. Sim ou não? Sim. E não é pecado isso aqui, não. Não é pecado, não. Não existe problema nenhum em Deus em enriquecer. Pelo contrário, você quer ver? A palavra diz que Abraão foi próspero, rico. Isaac, Jacó, Israel foi rico, próspero. Jó era o maior do Oriente. Perdeu tudo. Deus viu que o coração dele não estava nas coisas palpáveis. Deus então deu em dobro de tudo que ele possuía antes. Sim ou não? Que bênção! Então, o que esse homem aqui está vivendo é o sonho de cada obreiro, é o sonho de cada irmão. Quem quer viver miséria, aperto, escassez, pobreza, dificuldade, dívida batendo na porta amanhã sem ter condições de pagar? Quem quer? O senhor quer? Quer, Raimundão? Então, todos nós gostaríamos de viver isso aqui. Sim ou não, irmãos? Sim. Olha o que o texto vai dizer no verso de número 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Esse mendigo chamado Lázaro jazia cheio de chagas junto à porta daquele homem rico. O rico e junto à porta dele, quem? O mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas. Esse homem aqui, ele vive tudo aquilo que nenhum de nós gostaríamos de viver. A situação dele é tão deprimente que olha o que o verso 21 vai nos informar. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do homem rico. Pensa, irmão, o cara não tem expectativa de um prato de comida, de uma quentinha, de um socorro. O cara está na expectativa das migalhas que caíam da mesa do homem rico. Pensa o aperto. Pensa no estado de miséria desse homem chamado Lázaro. A situação é tão deplorável que o texto vai dizer que as suas feridas, as suas secreções são confortadas pelos cães que lambem as suas feridas. Pensa na miséria, pensa na dor, na vergonha, na humilhação, no opróbrio desse homem chamado Lázaro. Junto à porta do homem rico, sabe que o homem rico vive uma vida confortável, satisfatória, uma vida que é o desejo para qualquer ser humano, e ele deseja comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E esse desejar aqui não significa que ele alcança, ele deseja, porém não alcança. O desejo de saciar ou aliviar a fome era só com as migalhas. E quem conforta o sofrimento desse homem é quem? Os cães, que vêm lamber as suas feridas, as secreções das suas feridas. Olha o que o texto vai nos informar no verso de número 22. E aconteceu que o mendigo morreu. A morte não teve misericórdia. A morte não teve peninha dele. O cara vive uma miséria, não tem o que comer, não tem como pagar as contas. Vou deixar ele aí. Não, a morte veio e pegou ele. A morte é assim, ela pega quem tem, pega quem não tem, pega quem tem nome, pega quem não tem nome, pega quem mora no metro quadrado mais caro do Brasil, pega quem mora debaixo da ponte e aquele que nem ponte tem para morar, a morte pega também. Pega quem tem conta bancária e quem não tem, ela pega também. Pega quem tem cartão black, mas pega quem está sem cartão. Pega quem tem dinheiro de sobra e pega quem está endividado.
E não tem jeito, quando ela chega, não tem dinheiro que possa inibir o poder da morte. E também não tem miséria que faça a morte dizer: vou ter peninha, vou ter miserável, que nada. A morte vem e pegou um homem pobre, um mendigo chamado Lázaro. Só que quando a morte pega ele, olha o que o texto diz: os anjos pegaram ele e levaram ele para o seio de Abraão. Eu levantaria a mão para adorar. Eu levantaria a mão no teu lugar se eu tivesse sentado aí. A morte pegou ele. Os anjos não deixou ele nas mãos da morte. Os anjos desceram, pegaram ele, recolheram ele, levaram ele para onde? Para o seio de Abraão. A expressão seio de Abraão, lugar de banquete. Seio de Abraão, lugar de delícia. Seio de Abraão, lugar de conforto. Seio de Abraão, lugar de honraria. Eu vou repetir: seio de Abraão, lugar de banquete. Seio de Abraão, lugar de delícia. Seio de Abraão, lugar de honra. Seio de Abraão, lugar de descanso. Irmão, eu adoraria no teu lugar. Seio de Abraão, lugar de banquete. Ele estava esperando as migalhas que caíam da mesa. Os anjos recolhem, leva para o seio de Abraão, lugar de delícia, lugar de banquete, lugar de honra. Irmão, que delícia, aleluia. Significa que todo aperto, toda crise, todo pobre, toda vergonha, toda miséria não arrancou Deus de dentro dele. Ele conseguiu ser de Deus, ainda que vivendo o aperto e vendo uma realidade contrária daquilo que ele vivia. Ele não culpou a Deus, não reclamou de Deus, não questionou Deus, ele glorificou a Deus no aperto. Só que chegou o dia de partida, quando partiu daqui, os anjos não deixaram ele aqui, pegaram ele aqui e levaram para um plano maior. Quem pode levantar a mão e glorificar? A morte também não teve pena do homem rico. A morte pegou o rico e com toda a sua opulência, riqueza, todo o seu esplendor, ele não conseguiu inibir o poder da morte. E eu vi isso na pandemia, tá, gente? Eu vi gente sem dinheiro morrer. Gente que não tinha condições nem mesmo de ser sepultado, precisava de ajuda para ser sepultado. Mas eu vi gente também muito rico gritar querendo ar. Eu quero ar. Se eu pudesse, gastaria toda a minha fortuna para ter só um pouquinho de ar. E acabou que a morte pegou. Só que quando a morte pegou o homem rico, olha o que vai acontecer com ele. Morreu também o rico e foi sepultado. Daquele ponto e vírgula ali, os anjos levaram ele para o seio de Abraão, lugar de banquete, lugar de delícia, lugar de honra, lugar de satisfação. Esse ponto e vírgula ali, ele está mostrando para nós que não existe ali um tempo. Pode ser que demorou-se ainda um bom tempo até a morte do homem rico. Só que quando a morte pega o rico, a palavra vai dizer que ele foi levado para o Hades. Coloca para mim o verso de número 23. Ele foi sepultado. E aonde é que ele está? Olha a parte A do verso 23. Ele está onde? Ele está onde? Ele está onde? No inferno. Grita bem forte, eu quero ouvir vocês. Vamos lá, ele está onde? No inferno. Hades, lugar de tormento, lugar de sofrimento, lugar onde a chama não apaga, aonde o sofrimento não cessa, lugar onde o verme não morre, no inferno. Ele ergueu os olhos aos céus. Ele ergueu os olhos aos céus. Então ele está embaixo, porque inferno é para baixo. Ele ergue os olhos e vê quem lá no seio de Abraão? Ele vê o Lázaro, gente. E olha que quando ele vê o Lázaro, ele lembrou primeiro. O que ele lembrou, pastor? Ele lembrou, vai lá, coloca para mim verso 24. E clamando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Ele lembrou primeiro da misericórdia. Segundo, ele pede, mande que esse Lázaro, ele lembrou do Lázaro. Melhor, vou voltar a fita. Ele lembrou do pai Abraão. Segundo,
Segundo, ele lembrou da misericórdia. Terceiro, ele lembrou do Lázaro que jazia junto à sua porta, o mendigo, e ele lembra do nome, e ele pede o quê? Pede que o Lázaro coloque a ponta do dedo na água. Ele lembrou da água, ele molha a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou neste lugar de tormento. O pai Abraão vai responder dizendo: filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens em vida, este somente males, agora ele é consolado e tu para sempre. Isso aqui já dava lição para a gente pregar até meia-noite. Você quer ver? O inferno, assim como a Bíblia menciona o céu, a Bíblia também menciona o inferno. O inferno é tão real quanto o céu. E o inferno, eu tenho alguns detalhes acerca do inferno. Aqueles que para lá irão, eles estarão lá para sempre, não tem saída, direito de saída. Segunda verdade que eu destaco aqui acerca do inferno é que lá é lugar de tormento, lugar de sofrimento, lugar onde o fogo não apaga, onde o verme não morre. Terceiro detalhe acerca do inferno é que lá a memória não será arrancada, assim como aqueles que para o céu forem, esses terão plena consciência. Você quer ver? Primeiro lugar, quando a gente sair daqui e for encontrar o Senhor nos ares, a gente vai direto para onde, pastor? Nós vamos direto para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é prefeito condenativo. O tribunal de Cristo é prefeito de recompensa para a obra praticada por meio do corpo. É aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Ele tem uma recompensa da parte de Deus. Então é no tribunal de Cristo que receberemos a recompensa do trabalho praticado por meio do corpo. Agora, a consciência, a gente terá lembrança. Como é que eu vou ser recompensado daquilo que eu não sei do que eu fiz? Como é que eu vou receber o prêmio daquilo que eu não sei do que pratiquei? É lá que a gente vai apertar a mão um dos outros e dizer: valeu a pena suportar, valeu a pena ser fiel, valeu a pena chegar até aqui, valeu a pena não desistir, valeu a pena cantar, valeu a pena lavar banheiro da igreja, valeu a pena evangelizar, valeu a pena pregar, valeu a pena cantar, valeu a pena liderar, valeu a pena participar, valeu a pena se envolver. Nós seremos não, está fraco. Nós seremos Pega a mão de alguém e diga para ele: toda obra, está fraco, toda obra praticada por meio do corpo, para a glória de Deus, não fica sem recompensa. Pode o homem não ver, não observar, não considerar, mas fique tranquilo, está tudo registrado, 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 está tudo registrado. Eu adoraria no teu lugar. Está tudo registrado. Cadê o barulho de adoração da igreja? Você está afim mesmo de ouvir a palavra? Diga glória. Então aqueles que para o inferno irão, eles também terão plena consciência. Não será arrancado. Olha que ele está em tormento. O texto nos apresenta isso. Ele está em tormento. Ele quer que molhe a ponta do dedo somente e refresque a sua língua. Ele está no inferno em chama, fogo, sofrimento, dor. E ele lembrou do pai Abraão, lembrou da misericórdia, lembrou de Lázaro que jazia junto à sua porta, um mendigo. Ele lembrou da água. Mas o que ele lembrou, pastor? Olha a sequência do texto. Porém disse o pai Abraão: filho, lembra-te que recebesse os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Verso 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Verso 27. E disse ele: rogo-te, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Ele lembrou da casa do pai dele. Ele lembrou que ele tinha um pai.
E ele lembrou do pai porque ele quer pedir que o Lázaro, ele lembrou do cara que estava junto à porta dele. Ele pede que, verso 27, 28, pois tenho 5 irmãos. O cara está lá em tormento e está lembrando que tem um pai e tem 5 irmãos. Se não dá para me atender e refrescar a minha língua neste lugar de tormento, manda lá na casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Para quê? Para que ele dê testemunho, a fim de que também não venham para este lugar de tormento. Sabe o que ele está pedindo? Mande que Lázaro pregue para os meus irmãos, anuncie para os meus irmãos, fale do plano da salvação para os meus irmãos. Se não der para ter misericórdia de mim e molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua, por favor, eu não quero que os meus irmãos... Ele tem quantos? Ele tem quantos? Estou inventando ou está no texto? Estou inventando ou está no texto? Eu tenho 5, mas manda que ele vá lá e pregue para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento também. O pai Abraão vai responder: filho, eles têm Moisés e têm os profetas. Se não ouvem os Moisés e não ouve o profeta, quando fala de Moisés, fala de liderança, e quando fala de profeta, fala da igreja. Se não ouve Moisés e não ouve os profetas, se não ouve a palavra, e se não ouve a quem eu levantei, que é a igreja, tampouco ouvirá um morto que volte à vida para... Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Verso de número 30, verso 30. E disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Verso 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés, e se não ouvem os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Se o cara ressuscitar e for lá anunciar, se não ouve a igreja, não vai adiantar ressuscitar ninguém. Sabe o que eu questionei aqui? Eu vou precisar de alguns outros textos. Eu questionei não a palavra, eu questionei o Espírito Santo para ele me dar discernimento, entendimento do porquê que esse camarada rico ele foi para o Hades, ele foi para o inferno. Se a Bíblia não aponta o seu pecado, não aponta o seu adultério, não aponta as suas mentiras, seu engano, como conquistou a riqueza, suas falcatruas, a Bíblia não aponta. A Bíblia mostra para nós, e de forma muito clara, a missão que poderia ser feita e não foi executada. E por causa disso, isso aqui é sério demais. Como é que é o primeiro texto que nós lemos? Eu li umas 4 vezes, fiz vocês lerem, reli e depois falei o tema para vocês, o próprio texto. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Ele está sendo ouvido? Ele está sendo atendido? Por que ele não está sendo atendido? Por que ele não está sendo ouvido? É porque junto à porta dele tinha alguém que ele podia estender as mãos, socorrer, aliviar o sofrimento, alimentar, saciar a fome, tratar as feridas. E ele estava muito ocupado com a sua riqueza, com o seu bem-estar.
e deixou aquele Lázaro jogado no chão. Não foi a miséria de Lázaro que deu direito a ele ao céu, e sim a sua responsabilidade com Deus, o seu amor a Deus, mesmo vivendo um tempo de dor, miséria, vergonha, enfermidade. Agora o rico, por que vai para o Hades? Coloca para mim Tiago 4, verso 17, responde tudo isso. O que é, pastor? Tiago 4,17, aquele que sabe o bem que deve ser feito e não faz, este comete o quê? Aquele que sabe o bem que deve ser feito e não faz, este comete? Aquele, pois, que sabe o bem e não faz, este comete. E quem comete pecado vai para onde, gente? E quem comete pecado vai para onde? Então, qual era o bem que ele poderia fazer e não fez? Primeira lição de Deus para nós, e aqui se você não der glória, tu está liberado para voltar para casa, porque o culto já encerrou para você. Uma síntese muito simples do primeiro texto. Se o que tapa o ouvido quando clama, se o que tapa o ouvido ao clamor do necessitado, quando clama, não será ouvido, e quando destapamos o ouvido e ouvimos o clamor do necessitado e fazemos alguma coisa para socorrer aquele que está em necessidade, quando clamamos, o céu não tem dificuldade. Porque muitas de nossas orações são repetidas, vira ano e a gente não é atendido. Porque muitas vezes, alguns Lázaros estão no chão e os nossos braços estão cruzados para a realidade em atendimento ao Lázaro. Eu quero apontar para vocês aqui algumas barreiras que precisam ser destruídas quanto à obra missionária. Primeira barreira, a insensibilidade. O cara está junto à porta dele, não sente nada. Os cães estão lambendo as feridas do cara ferido, ele não sente nada. O cara está desejando comer as migalhas, ele não sente nada. O cara não sente a dor do próximo. Vem para a igreja, canta na igreja, participa de departamento. O irmão do lado, meu irmão, na porta da casa dele, alguém precisando de um estender de mão. E Deus está dizendo, quanto mais você libera, mais eu te abençoo. Quanto mais você abre, mais eu te honro. Quanto mais você socorre, mais eu te socorro. Insensível. E aí, olha cá, tem muita gente com título, com posição, e isso para Deus não serve. Você quer ver? Um dia um homem desceu de Jerusalém para Jericó, uma descida de aproximados 1000 metros. E o que ele fez? Quando ele desce, ele foi pego pelos assaltantes que bateram nele, espancaram nele. E o que fizeram? Roubaram-lhe todos os seus pertences e deixaram ele semi-morto no chão. Passou quem de primeiro? Passou o sacerdote. Quando viu, se ocupado muito com as suas responsabilidades espirituais, deixou o homem caído no chão. Depois passa quem? O levita viu a mesma realidade, ocupado com seus ofícios religiosos, deixou aquele homem machucado, ferido, sendo morto no chão. Mas após este, vem o bom samaritano que, quando viu, tratou as feridas daquele homem. Ah, cadê barulho de adoração? Sabe o que pega a mão aí desse irmão? Você vai pregar comigo. Sabe o que os céus estão clamando essa noite? Não diga com vida, vai. Sabe o que os céus estão clamando essa noite? Uma geração dessa conferência missionária, uma geração de bons samaritanos, uma geração que não se preocupa com oportunidade no culto, uma geração que não vem por causa de microfone, uma geração que não está preocupado com esse espaço, uma geração que não suporta ver o Lázaro caído no chão sem poder falar. De tudo que eu preguei, pegue isso aqui, pelo amor de Deus. Deus nunca vai querer algo além da sua capacidade ou além das suas forças. Só que os céus também nunca vai aceitar que diante de uma necessidade como essa,
tudo que ele tinha, riqueza, opulência, se vestia de linho finíssimo, podia socorrer o cara, e ele nada fez. Primeiro, cuidado com a insensibilidade. Não sente nada. A boca de fumo abrindo na porta da casa dele, está sentindo nada. A família se desgraçando, se arrebentando, se destruindo, não sente nada. O arrebatamento da igreja muito próximo, não está sentindo nada. Se você crê que eu vim como profeta de Deus, levante suas duas mãos. Pastor Osiel, a partir dessa noite, vai ter o maior aperto da história ministerial dele. Porque essa casa vai faltar espaço aqui dentro. Porque está se levantando uma geração que não é apenas ouvinte da palavra. Uma geração que não suporta ver Lázaro caído no chão. Uma geração que não suporta ver alguém que saiu de Jerusalém, foi para Jericó e da forma precipitada, errônea, desceu. Porque o caminho para distante de Deus é sempre descida. E os assaltantes bateram, deixaram semi-morto. Mas no chão tu não vai ficar. No chão tu não vai ficar. Tem uma geração aqui se levantando e está dizendo: eu vou socorrer, vou estender as mãos, eu vou fazer alguma coisa. Uma geração que não briga para aparecer. Uma geração que não briga por cargo, por título. Uma geração que tem como missão principal levantar os Lázaros do chão. Será que é só eu que estou sentindo isso, irmão? Uma geração que ainda chora com quem está chorando. A palavra nos ensina a se alegrar com quem está se alegrando. Mas a palavra ensina também a chorar com os que choram. Não pode o Lázaro estar chorando, meu irmão, e o cara aqui dentro, cheio de graça, cheio, se vestindo bem, desfrutando a vida, mas não sente nada. Insensibilidade, o primeiro perigo. Segundo perigo a ser vencido pela igreja, o perigo da omissão. O que é omissão, pastor? Ausência de ação. E você sabia que a ausência de ação é um pecado gravíssimo? Todas as vezes que nós manifestamos omissões diante de Deus, nós estamos pecando gravemente diante do Senhor. E tem gente que não percebe a omissão. Você quer ver? Qual o pecado dele? Ser rico? Eu disse para você que não. Qual o pecado dele? A Bíblia não apresenta. Agora a Bíblia apresenta, ou melhor, a Bíblia apresenta a omissão, a ausência de ação. O que é a ausência de ação, pastor? Cruzar os braços. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Outro tempo eu paro, agora não dá para atender. Estou muito ocupado, deixa ele aí. E o cara jogado no chão, ferido, machucado, e os cães socorrendo, faminto. O que é isso, pastor? Ausência de ação, omissão, pecado gravíssimo. Pastor, prova isso dentro da Bíblia, senão tu vai sair daqui como herético. Prova a ausência de ação na Bíblia sendo cobrada. E duramente cobrada. Prova. Eu vou provar. Qual foi a missão quando saíram da Babilônia? Quando as chaves foram abertas, as portas foram abertas por Ciro, ungido do Senhor. Isaías 45 vai informar que Ciro abre porta para que o povo retorne para o seu solo pátrio depois de aproximados 70 anos do cativeiro babilônico. Quando retornam, Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, estávamos como que sonho, nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico de alegria, e a nossa boca se encheu de cânticos. Entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb.
Os que semeiam em lágrimas cegarão com cântico de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com certeza trazendo consigo os seus molhos. Qual era a missão quando retornaram? Salmo 126. Quando retornaram, qual era a missão? A primeira missão, da prioridade a Deus. Reconstruir o templo que fora edificado por Salomão e derrubado por Nabucodonosor. Colocar os alicerces, Esdras vai informar. E depois de colocar os alicerces, cultuaram a Deus. Só que se levantam as perseguições internas e externas. As internas estão dizendo a glória da primeira casa era maior do que a glória, do que essa obra. A riqueza era maior. Os nossos pais nos anunciaram. E o que nós estamos construindo é inferior ao que foi construído por Salomão. O que eles fizeram? Paralisar a obra. Deixar a obra paralisada. Foram fazer o quê? Foram embelezar as suas casas. Se preocuparam com o seu eu. E Deus foi deixando. Deus pega o profeta Ageu, levanta Ageu para cobrar o quê? A omissão. E o que Ageu vai falar? Vocês estão trabalhando muito. O que recebe coloca onde? No saquitel furado. Vocês semeiam e não conseguem colher aquilo que vocês plantam. Vocês se vestem, comprem vestidos grossos para se aquecer do frio, mas não conseguem se aquecer. Vocês comem muito, mas não saciam o ventre. Sabe por quê? Porque vocês estão sendo omissos naquilo que eu ordenei vocês a realizarem. Dê prioridade àquilo que é meu, e vocês prosperarão. Pastor, o senhor usou um texto. Ah, é? Você quer mais? Então vamos caminhar mais um pouco. Fala um pouco mais. João, capítulo de número 15. Eu sou a videira verdadeira, Jesus disse. O meu pai é o agricultor. Toda vara que está ligada em mim e é omissa na responsabilidade de produzir fruto, o que ele faz? Ele corta e lança no fogo para ser queimada. Por quê? Porque omissão diante de Deus é um pecado gravíssimo. Eu repito, Tiago 4, verso 17. Aquele que sabe o bem que deve ser feito e não faz, este comete pecado. Pastor, não deu ainda, não. Lembra de Jonas? Jonas, vai lá pregar em Nínive. Não, aquele povo é cruel. Aquele povo matou tanta gente da minha família que nada. O que ele fez? Pagou uma passagem ao contrário. E o problema é gente que recebe dinheiro, recebe lucro de um Jonas indo para uma direção contrária daquilo que é vontade de Deus. Receber, acharam, estamos recebendo lucro. Jonas entrou dentro da embarcação. Quando estou no meio do mar, o que diz o texto? O vento começa a soprar, o barco começa a balançar. Jonas começa a perceber que aquela viagem não está normal. E o que ele faz? Ele desce para o porão e vai se esconder. Alguém está desesperado, jogando as bagagens fora, perdendo. E aí daqui a pouco vou jogar o sorte. Cara, você está aí escondido. Quem é tu? De onde tu é? Qual é a tua missão? Aí Jonas vai dizer: para aliviar essa tempestade, para tudo isso parar, é só me jogar dentro da água, porque eu tenho uma missão. E eu estou sendo cobrado com essa tempestade por causa da missão que Deus me ordenou. E eu estou sendo omisso diante da missão de Deus. Queridos, pegue a mão desse irmão. Pegue a mão dele, pegue a mão dele, pegue a mão dele. Diga para ele: Deus não depende de você. Não, pode olhar nos olhos dele, solta a mão dele e dela. Não, diga: Deus não depende de você. Deus não depende de você para evangelizar. Deus não depende de você para pregar. Deus não depende de mim para pregar aqui. Se eu não viesse aqui, tem gigantes que pregariam aí atrás, mulheres que pregariam mensagens mais fortes do que essa. Deus não depende de mim para aqui estar pregando. Deus não depende de mim para pastorear a igreja lá em Nova Iguaçu, em Ausch. Deus não depende de mim para projeto social, 650 crianças. Deus não depende de mim para nada. Porque a partir do momento que Deus depender de um homem para algum
Se ele passa a ser tudo menos Deus, o que dá a ele a autoridade de dizer eu sou Deus, é a autossuficiência, não depende nem dos anjos para fazer o que bem lhe apraz. Agora o que Deus dá de missão à igreja, ele não entrega para os anjos, está entendendo? Os anjos até queriam fazer, mas ele não entregou, ele disse é para a igreja fazer, é a igreja que tem que pregar, é a igreja que tem que socorrer, é a igreja que tem que anunciar, é a igreja que tem que alimentar, é a igreja que tem que tratar as feridos daquele que está ferido jogado no chão, é a igreja que tem que se movimentar. Deus não te quer sentado no banco arrancando poeira de banco. Esse é o tempo que Deus quer te usar para essa geração. Primeiro problema desse homem, a insensibilidade. Segundo, a omissão, ausente em ação. Podia fazer e não fez. Podia socorrer e não socorreu. Podia estender as mãos, não estendeu. Podia dar uma mensagem de conforto, mas não fez nada para mudar a realidade daquele homem ferido. Terceira lição, e aqui a gente caminha para a reta final, para encerrar, que você não aguenta mais. Ou encerra logo, diga amém. Pode ir até meia-noite, diga glória. Está amarrado, tem que descansar. E o Raimundo falou que vai me levar para comer uma picanha hoje. Agora ninguém dá glória, né? Terceira lição. Terceiro perigo enfrentado pela igreja. Terceira barreira que precisa ser derrubada. Qual é, pastor? A transferência de responsabilidade espiritual. Sabe por que ele não socorreu? Que outros façam, que outros socorram, que outro estende as mãos, que outro alimente, que outro alivie o sofrimento. Transferência de responsabilidade, empurrando para o ombro dos outros aquilo que Deus chamou para fazer, empurrando para altar, empurrando para pastor aquilo que Deus te chamou para realizar. Tem muita obra, o que está faltando é trabalhador. Tem muito trabalho, o que está faltando é trabalhador. O que está faltando é alguém dizer, eis-me aqui. Não envia outro não, envia-me a mim. Porque enviar os outros é fácil, não é? O difícil é levantar as mãos e dizer, envia-me a mim. Não envie outro para socorrer o Lázaro na porta de casa, não. Sou eu mesmo. O Senhor me levantou para isso. E o problema é que outros façam. Por que, rico? Porque eu estou muito ocupado com a minha riqueza. Só que chegou um dia. Observe esse detalhe aqui, eu prometo, eu estou na reta final. Observe esse detalhe. Chegou um dia que a morte pegou o mendigo. Pensa a tristeza para o homem rico. Eu tardei em socorrer, eu tardei em ajudar, em alimentar. Só que agora as oportunidades que eu tive de ser usado por Deus para outro, ela foi embora, não está mais aqui, morreu. E agora? E o Espírito Santo gritando no ouvido dele, eu te dei tantas oportunidades. Te dei tanta chance de você ser usado nas minhas mãos. Você podia evitar tanta dor na vida desse Lázaro. Você podia aliviar o sofrimento, a fome. A gente pode fazer alguma coisa a mais. Essa mensagem não é para quem não veio, essa mensagem é para quem veio. E Deus está dizendo, eu conto contigo. Mesmo não dependendo de você, eu conto contigo. Chegou a hora de descruzar os braços, ou a gente vem para uma conferência missionária para voltar para casa da mesma forma. Ou a gente vem para ouvir, a quem enviarei? E aí grita, envia o pastor, envia o evangelista, envia o missionário, envia o irmão aqui do lado. E a gente tem dificuldade de dizer, Senhor, se o problema é a quem o Senhor quer enviar,
quero me colocar à disposição. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Que Deus te abençoe. Que esta palavra, ao você chegar em casa, ela fique gritando na tua alma. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer um pouco mais. Você quer ver? Foi cantado aqui sobre a Albânia. Foi falado aqui pela irmã que dirigiu o culto sobre a janela 10x40, os países de cortina fechada. Só que Deus não vai te levar lá se o Lázaro que está na tua porta, você não faz missão ali na tua porta. A missão tem que começar com Lázaro. O meu maior sonho, pastor, é ir para a África. Que bacana, os cultos lá é tremendo. E tem um lugar que eu indicaria para todo crente ir, para a Nigéria. Pensa num país tremendo. E é um sonho também ir para a Nigéria. Mas deixa eu contar para vocês. Não sonhe ir para a Nigéria se você não consegue fazer missões da porta da tua casa. O teu primeiro campo missionário, o teu start, o teu play, o play de Deus da tua história, é onde que Ele quer apertar o play, pastor? Na porta da tua casa. E é com quem, pastor? Tem nome, Lázaro. Se você não tem condições de fazer por ele, não pense em fazer pela África. A obra vai começar na porta da tua casa. Agora eu tenho certeza absoluta que esta palavra, debaixo de uma oração e direção do Senhor, ela não veio para as paredes, ela não veio para a porta lá de vidro, ela veio para quem tem ouvidos para ouvir. E eu tenho certeza absoluta que tu nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque a partir de hoje, quando tu vê um Lázaro, você vai ver uma oportunidade que Deus está te dando. E quanto mais você se interessa com Lázaro, mais o céu se interessa por sua história. Eu levantaria a mão para dar glória. Quanto mais você se interessa pelo Lázaro, mais o céu se interessa pela sua história. Eu tenho liberdade, chefe? Tenho. Deixa eu perguntar. Será que eu preguei hoje para as paredes ou alguém foi tocado? Pastor, eu fui tocado. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Eu não sei como a gente vai fazer, mas se tiver que colocar cadeira em cima de cadeira, colocar para lá, a gente coloca. Mas não permaneça no teu lugar se a palavra te confrontou. Se a palavra falou alto, foi para mim, pastor. Eu posso um pouco mais, eu posso fazer, eu posso estender as mãos, eu posso me envolver, eu posso socorrer, eu posso ajudar, eu posso aliviar a dor de alguém, eu posso confortar alguém, eu posso pregar para alguém, eu posso. Será que não, Senhor? Estou bem. E vai voltar para casa vivendo a mesma realidade. Hoje está dizendo, pastor, primeiro essa palavra foi para mim. Venha. Isso. Meu Deus. Olha aí. Só serviu para elas? Venha. Serviu? Meu Pai. Isso, venha. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso.